E aí, galerinha do sexto ano, estão preparados para mais uma aula do Educapé? Bom, meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos falar sobre o movimento do corpo. O corpo, quando eu falo de movimento, ele vai ter dois tipos de movimento. O movimento que a gente chama de movimento voluntário e o movimento involuntário. Falando sobre o movimento, primeiro eu vou falar sobre os exercícios. O corpo ele vai se adaptar ao exercício. A falta de atividade física ela vai destruir a boa condição de qualquer ser humano. Enquanto o movimento e o exercício físico, metódico, ele vai salvar e vai preservar o nosso corpo. Quando se fala do corpo e movimento, o corpo, na realidade, ele está projetado para a ação. Então, os grupos musculares e os tendões, como os ligamentos, eles vão permitir com que os braços e as pernas, eles realizem uma ampla variedade de esforços. E aí vem o nosso cérebro para coordenar a liberação de sangue e de oxigênio e outras coisas. Bora falar lá do nosso coração? Quando eu falo do coração, eu estou falando dos movimentos involuntários. O coração ele tem aí um tamanho aproximado de um punho humano e ele vai bombear cerca de 5 litros de sangue por 96,5 quilômetros de vasos sanguíneos por minuto em repouso. Vê só que legal, são 96,5 quilômetros de vasos sanguíneos. Então é uma extensão muito grande de vasos sanguíneos que a gente tem dentro do nosso corpo e o coração ele vai estar ali, bombeando, fazendo esse movimento involuntário. Quando se fala do coração, a gente fala dos batimentos cardíacos. Uma pessoa que não pratica exercício físico, o coração vai bater em cerca de 60 a 80 vezes por minuto, isso no repouso. E esse fenômeno damos o nome de frequência cardíaca. A cada vez que o coração ele se contrai, o sangue ele é transportado por meio de artérias. E esse movimento de contração ele é chamado de sístole. O sangue ele volta pelo coração direito por meio das veias. Neste momento, o coração ele vai relaxar para receber o sangue. E este movimento daí ele é chamado de diástole. Então vejam só, o coração ele vai se contrair e ele vai relaxar por dois movimentos que a gente chama de sístole e diástole. Ou seja, esses movimentos de bombeamento do coração são movimentos involuntários. Observa aí na telinha. O sangue ele vai ser transportado por todo o corpo por meio de vasos que são denominados artérias. A força do sangue contra as paredes dessas artérias é denominada de pressão arterial. A pressão arterial ela é maior quando o coração se contrai. Nesse momento, denominada de pressão arterial sistólica. Quando o coração relaxa, a pressão ela cai e então vai ser denominada pressão arterial. Então temos dois tipos de pressão. A pressão arterial sistólica, quando o coração ele vai se contrair, e se o coração ele relaxa, a gente tem a pressão arterial. Quando se fala do movimento do coração, e aí o coração ele vai se contrair, ele vai relaxar, a gente fala também da questão da pressão, né? Tanto a pressão sistólica quanto a diastólica. Então, ambas as pressões arteriais elas são importantes e usualmente apresentadas juntas como uma expressão. Por exemplo, 120 dividido por 80, com o primeiro número representando a sístole e o segundo número representando a diástole. Uma pressão normal, por exemplo, eu posso dizer que ela é 100 por 70 ou 10 por 7 e até 14 por 90 ou 139 por 89 é uma pressão que está normal, mas quando diz que está acima, que eu falo de hipertensão ou pressão alta,
vai ser entre 140 dividido por 90, a gente fala 140 por 90 ou 14 por 9, é uma pressão alta. E se a pressão ela for baixa, né, ela vai ser o quê? 99 dividido por 69, que a gente fala 99 por 69, ou 90 por 60, ou se não, eu posso dizer 9 por 6. Aí a gente tem um caso de hipotensão ou pressão baixa. A pressão ela vai ser classificada em normal, pressão alta e pressão baixa. E aí a gente tem esses termos de hipertensão e hipotensão. O corpo, quando ele está em movimento, durante o exercício, falando aí da frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica, ela vai aumentar consideravelmente. Isso quer dizer o quê? Quando você está ali realizando atividade física, a pressão arterial ela vai aumentar. Essa frequência cardíaca também aumenta. Ela vai se elevar mais do que o dobro dos seus valores de repouso. Com o passar do tempo, o coração ele fica mais forte e a frequência ele vai diminuir durante o repouso. Quando o corpo está em movimento, uma pessoa que está caminhando rapidamente, pedalando, correndo, ou nadando, ou ela vai praticar qualquer outra atividade física aeróbica, a pressão arterial ela vai subir acentuadamente. Por exemplo, durante o exercício aeróbico, que é intenso, né, a pressão arterial sistólica ela pode subir de 150, no caso 15, para 200, no caso 20, no caso da diastólica, que pode chegar no máximo até 90. Isso quando uma pessoa ela está realizando uma atividade aeróbica. Se a pressão, no caso, ela subir, né, ela for além dos limites previstos aí para o esforço físico, o risco da pessoa é de desenvolver hipertensão arterial. Ela se torna muito bem elevado. Então, logo após o término de uma sessão de exercício aeróbico, a pressão arterial ela vai cair abaixo do nível de repouso. Os estudos eles apontam que o exercício físico como um forte aliado, talvez o principal, na prevenção aí do combate à hipertensão arterial. Bora agora falar sobre os pulmões. Acompanha aí na telinha. Quando eu falo dos pulmões, eu vou falar que um pulmão também vai ter um movimento involuntário. Quando ele está em repouso, uma pessoa normal ela respira mais ou menos entre 12 a 15 vezes por minuto, inspirando cerca de 6 litros de ar por minuto. Vale a pena lembrar que o ar, na realidade, ele é composto de 21% de oxigênio. E daí você pergunta, e a outra porcentagem? São que tipo de gases? A maioria dos gases, na realidade, da porcentagem vai ser de nitrogênio e outros gases que são gases raros. E o nosso corpo, na realidade, ele vai absorver mais o oxigênio e o gás carbônico. Os outros gases, eles absorvem numa menor quantidade. Bom, eu estou falando sobre o movimento do corpo humano. Nosso corpo, ele se movimenta. E eu estou falando sobre os pulmões. E aí os pulmões, ele vai fazer o movimento de inspiração, né? Você inspira o ar, né? A gente respira e aí a gente solta o ar, né? É claro que nessa inspiração vai entrar aí o caso do oxigênio e outros gases. O nosso pulmão ele vai fazer ali a troca de gases que a gente chama de hematose, né? Essa troca de gases que eu digo é o oxigênio que vai para a corrente sanguínea e a corrente sanguínea, na realidade, ela libera o gás carbônico que a gente vai colocar para fora. Mas durante um exercício físico bem pesado, o consumo de oxigênio ele vai aumentar de 10 a 20 vezes, ou até mais. Isso daí vai depender do nível de aptidão física de cada indivíduo. A frequência respiratória ela vai subir para 55 a 60 respirações por minuto, com mais de 3 litros sendo inspirado a cada respiração. Então, se fala de pulmões e de respiração e desses exercícios, com a prática do exercício, o tamanho dos pulmões
e a quantidade de ar que vai ser inspirado durante o repouso vai alterar um pouco. Porém, as pessoas que são treinadas, elas podem ventilar menos e obter aí a mesma quantidade de oxigênio do que uma pessoa que é completamente destreinada. Ou seja, um corpo treinado, ele é mais eficiente no transporte e na utilização do gás oxigênio. As pesquisas também demonstram que os pulmões e os músculos, eles podem suportar mais sangue e oxigênio do que o coração é capaz de bombear. E agora eu vou falar sobre os músculos. Observa aí na telinha. Quando se fala dos músculos, deles depende nossa capacidade de movimento. No corpo humano, existe mais de 660 músculos esqueléticos. E falando de músculos, a gente vai falar sobre qualidades físicas. No período do repouso, nosso corpo ele vai reconstruir os danos que são causados pelo esforço. Esta reconstrução torna mais forte e mais resistente. E assim, todos os sistemas eles vão se adaptando e trabalhando melhor. E falando dos nossos músculos, a gente vai falar sobre flexibilidade e alongamento, né? Quando se fala de flexibilidade, na realidade é a capacidade e a qualidade que uma pessoa pode executar, ou seja, movimentos de grande amplitude, né, angular por si, ou mesma ou sobre uma influência auxiliar de forças externas. E agora eu vou falar sobre resistência e velocidade. Geralmente, quando se fala de resistência, entende-se por resistência a capacidade de uma pessoa suportar uma determinada fadiga. E a velocidade vai falar sobre a capacidade de executar algumas ações motoras em um mínimo de tempo possível. É a rapidez da contração e a extensão dos músculos. Falando sobre os músculos, bora falar sobre força e agilidade. Quando se fala de força, observa aí na telinha. De maneira geral, a força é a qualidade que permite ao músculo ou grupo muscular vencer uma resistência. Oposição, ou seja, ao movimento do qual ele é o agente motor. E se vai falar de agilidade, se fala de agilidade quando a gente vai executar um movimento o mais rápido possível, com mudança aí de direção. E aí, galerinha, gostaram da aula sobre o nosso corpo, os movimentos que o nosso corpo ele faz, né? A gente faz movimento aí de flexibilidade, a gente faz movimento de alongamento. Pessoas que fazem atividades físicas, elas estão mais aptas a terem uma saúde melhor, uma pressão arterial melhor, exercícios físicos, eles melhoram a condição física e de saúde da pessoa que está ali parada, que está destreinada. Então eu falei para vocês sobre o coração, sobre pressão arterial, falei como os músculos eles se comportavam e os pulmões em relação à questão da respiração. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.